Você conhece as características do Espírito Santo? Já ouviu falar em seus dons? Já ouviu falar em seus frutos? Eu gostaria de trabalhar contigo hoje nesse vídeo, dando sequência à nossa série, algumas coisas relacionadas ao Espírito Santo, dado o fato de que nada acontece no plano físico sem a intervenção do amigo Espírito Santo. Fica comigo até o final desse vídeo e você vai perceber que é muito maravilhoso falar desse ser ímpar que é o Espírito Santo. A ciência que estuda o Espírito Santo, ela é chamada de pneumatologia. Pneuma, vento, sopro, espírito, e logos ou logia seria estudo. Porém, nem a pneumatologia consegue ser exata ao falar do amigo Espírito Santo. Por quê? Porque como o Espírito Santo ele é uma pessoa, então ele é idôneo, ele tem as suas vontades próprias, ele tem os seus sentimentos e ele age da forma como ele acha melhor. Mas eu quero simplificar um pouco mais para você não entender errado. Quando eu falo que o Espírito Santo age da forma que ele acha melhor, não quer dizer que ele entra em conflito com o Pai e o Filho. Ele sendo a terceira pessoa da Trindade de Glória, Pai, Filho e Espírito Santo, eles agem em um contexto totalmente sincronizado, como se fosse apenas um. A Bíblia vai dizer que quando você louva o Pai, você louva o Filho e você louva ao Espírito Santo na mesma hora. Quando você glorifica a Deus, você glorifica a Jesus e glorifica o Espírito. Então, etimologicamente, a pneumatologia, estudando o vento, o ar e o Espírito, podemos dizer que ela trata dos assuntos de seres espirituais, bem como a sua interação entre Deus e os seres humanos. Eu vou pôr aqui no vídeo para você poder acompanhar comigo alguns versículos bíblicos para provar para você que o Espírito Santo ele tem características humanas também. Em Apocalipse 2,7, o Espírito Santo fala, a Bíblia já diz que ele revela em 2 Pedro 1,21, aconselha e ensina, João 14,26, clama, Gálatas 4,6, intercede, Romanos 8,26, ordena, Atos 16, 6 e 7, ele testifica, 1 João 15,26, ele tem vontade própria, 1 Coríntios 12,21, ele sente, ele tem sentimentos, Isaías 63,10, Efésios 4,30, Atos 7,51, Romanos 15,30, ele nos guia, João 16,13, convence o homem do pecado, João 16,8, realiza milagres, Atos 8,39, e ressuscita, Romanos 8,11. Mas afinal, qual é o papel principal do Espírito Santo? Qual a função dele? Ele interceder, que foi o que a gente conversou no vídeo anterior, sobre a chave que é a oração, tem a oração intercessória. O Espírito Santo tem esse papel fundamental de lapidar a sua oração e entregar até Deus, até o Pai, até o Criador. Por quê? Porque quando você vai orar, a Bíblia vai dizer que nós não recebemos aquilo que pedimos porque pedimos mal. Às vezes pedimos negligenciando que Deus não olha para o ego do homem. Às vezes pedimos algo que não louva e não glorifica a Deus. Às vezes pedimos algo que não justifica o propósito de Deus na nossa vida. Às vezes pedimos algo que é pouco perto do que Deus tem para dar para nós. Então a Bíblia diz que nós não sabemos pedir e por isso não recebemos. Mas o Espírito Santo, além de consolador, além de ele ser o amigo de todas as horas, ele intercede através da sua oração. Num exemplo prático e rápido para você entender, significa que o Espírito Santo pega a sua oração, preenche todas as lacunas, deixa ela redondinha, lapidada, e chega até o Pai e diz, olha aqui, ó, eu justifico a oração do teu servo. Quem é crente verdadeiro já dobrou o joelho como Elias e pediu a morte para o Senhor.
por não aguentar a luta, por não aguentar a prova, por estar muito triste, por a opressão chegar no coração e te fazer ficar o dia todo pensando, angustiado, cabisbaixo. E quando você menos espera, acontece de alguém ou algo se levantar contra a sua vida, como se fosse o último pedaço do céu caindo sobre você. Não é verdade? Nesse momento, quando você diz, Senhor, eu não aguento mais, me mata, prepara e me leva, chorando aos prantos, o Espírito Santo desce do seu lado, pega aquela oração, lapida ela, deixa ela lapidadinha, leva até Deus e diz, mata não, Ele não quer a morte, Ele só precisa da vitória, Ele só quer vencer, Ele só quer ter a felicidade de dizer, Deus é na minha vida e olhou pelo meu propósito, olhou pela minha situação e me tirou do calabouço, mudou o quadro da minha história. Está entendendo aonde que o Espírito Santo age de forma ímpar e peculiar, além de convencer o homem do pecado? Eu gostaria de explicar para você que o Espírito Santo ele traz consigo alguns dons e alguns frutos, mas eu quero que você entenda que os frutos do Espírito Santo são vividos, seus dons são exercidos. Os frutos do Espírito Santo vai estar contido lá em Gálatas 5:22, que diz, como fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. A Bíblia diz que de todos os sentimentos, de todos os frutos, o maior é o amor, porque ela vai dizer assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada valeria, de nada adiantaria. Então você tem que ter o amor. Quando a Bíblia diz amar ao próximo como a ti mesmo, eu quero juntar dizendo que a Bíblia também diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Se for colocar na calculadora esse 70 vezes 7, vai dar um número final. Mas esse é um número simbólico. A média para um homem viver, para o ser humano viver na face da terra, segundo o Antigo Testamento, seria de 70 anos mais ou menos aproximados. Marque o número 70, por gentileza, porque esse vídeo, seja nessa primeira parte, na segunda ou na terceira, você vai juntar os pontos desse quebra-cabeça e vai ver que é maravilhoso essa matemática bíblica contida nesse vídeo. Se um homem, aproximadamente segundo o Antigo Testamento, vive 70 anos, depois é só fadiga e cansaço, entre 70 e 80, você vai entender que esse 70 vezes 7 seria por toda a sua vida. Olha que interessante, por toda a sua vida você deve perdoar. Não é apenas 70 vezes 7, acabou, porque tem gente que testa o dia todinho nosso 70 vezes 7. No teu trabalho, na escola, na sua igreja, na minha igreja, em 24 horas você já perdoou 70 vezes 7 assim, ó, brincando. Porém, entretanto, todavia, contudo, quando a Bíblia diz 70 vezes 7, ela vai dizer que é por toda uma vida. Ou seja, desde o momento em que você se conhece por gente, que você tem inteligência, sabe perdoar, aprende a perdoar, você vai entender que até o final da sua vida, o perdão é imprescindível e muito importante. Lembra de Jonas? Quando Jonas estava no fundo do navio, o marinheiro veio a tempestade e o marinheiro começou a ficar preocupado e mandou todo mundo largar no mar, soltar ao mar tudo aquilo que pesava a mais, tudo aquilo que era desnecessário, todo o peso extra do navio. De repente, eles jogaram tudo que era pesado, tudo peso extra de cima do navio. Esse peso extra do navio de Jonas, eu quero parafrasear contigo e exemplificar como as mágoas, as tristezas, as agonias, as raízes de amargura que outra pessoa, outra situação causou a você. Se você tem isso como peso extra, é bem provável que o seu barco vá afundar. Porque quando você não libera o perdão para o seu bem,
para a sua paz, você acaba tendo essa raiz, tendo esse peso extra no seu coração e, infelizmente, você acaba ficando amargo, te definha, te mata por dentro, acaba com o seu sentimento, destrói você.